Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, porque o Nelson Batista ontem convocou a coletiva, né? E nessa coletiva foi embora do esporte, mas antes de ir, meu amigo, botou torando, como diz uma língua bem popular mesmo, viu? Falou tudo que tinha para falar. E a Alessandro estava lá e vai falar com a gente agora. Bom dia, Alessandro. O negócio pegou fogo aí, hein? Bom dia, Moisés, amigo da assistência especial, apesar de tudo, torcedor rubro-negro, que está com a cabeça inchada, está cansado de torcidas ruins. A gente também, né, lógico, a gente coloca o clube lá no Brasil do Esporte, a gente também está cansado de só essa notícia ruim, uma agenda negativa que só faz perder. Enfim, esse clima está horrível, mas vamos falar, o que interessa é notícia, não podemos deixar de falar. O Sport do Recife ontem, lá no centro de treinamento, aconteceu a coletiva de imprensa do Nelson Batista, que solicitou a imprensa no comparecimento. E a imprensa chegou junto, compareceu em massa, bastidores, né? O Nelson, quando chegou lá para falar com a gente, o portão geralmente é aberto com 20 minutos antes, né? O portão fica aqui. A imprensa entra no centro de treinamento, mas chega num lado que não tem acesso aos campos. E em seguida, quando liberado, sempre entra, tem pesquisas para preparar o material, câmeras, né, e microfones, para assim começar. Então a gente foi avisado, a gente chega na sala, não deu 2 minutos, o Batista chegou, e todo mundo, né, assim, uns minutinhos, deu uns 2 minutos. Lógico que ele deu 2 minutos falando com um tom assim, não de brincadeira, mas querendo, né, quebrar o gelo daquela situação ali, estava desconfortável para ele. E o que foi, vocês ouviram, né, no site para lá no nosso canal do YouTube, mas a gente vai ver daqui a pouco algumas partes aí, de alguns sonoros que nós temos no ponto. O Nelsinho tocou, né, para minimizar. Eu, sinceramente, Alessandro Matias, no lugar dele, podia ser o que fosse o clube dele, não colocaria daquela forma dentro do espaço do esporte. Também defendo, assim, como outros colegas repercutiram isso aí, eu também não deixaria o Nelsinho falar, como também não deixaria o Diego Souza ter falado que falou da diretoria essa, não deixaria ontem o Nelson falar, apesar de todo o respeito que eu tenho por ele tem por mim, ele sabe disso, mas a questão não é o Batista, não é essa relação, né, que a gente acaba tendo de respeito com os funcionários. E sim, eu como comunicador, eu estou vendo ali um banner atrás, cheio de rápidas do clube, e eu sou um ex-profissional do clube, falando mal, entre aspas, dos diretores. Quando eu falo mal dos diretores, ele não está falando das pessoas físicas, ele está falando do clube. As pessoas estão ali, querendo ou não, o torcedor, com raiva ou não, aí porque o momento político é muito complicado, e tudo que o torcedor está fazendo primeiro vai ao conta, melhor dizendo, ao presidente Arnaldo Barros. É bom separar o joio do trigo. Se eu tenho com raiva do diretor, do presidente Arnaldo Barros, fico com raiva, eu fico com direito, eu não estou defendendo ninguém, nunca vou defender ninguém, que vou, né, e apenas assino no que eu faço. Então, uma coisa é o esporte do executivo, o presidente Arnaldo Barros. Outra coisa é o esporte do futebol, do Beto Beltrão, do Júlio Neto, do Luciano Filho e do Leonardo Lopes, que começaram a trabalhar recentemente, e queiram ou não, alguns ligar eles ao presidente Arnaldo Barros, a relação pode ter certeza. Não tem nada a ver. Se bota uma situação, é um esporte, e o executivo está outra. Errado, aí eu não entro no mérito, mas fica para o torcedor que está com raiva, ou fica com raiva, ou abraçando o Brasil, abraço de causa, um sentimento de respeito, baita profissional, história do clube, mas eu, inclusive, não falaria aquilo ali, eu deixaria o negócio no ar. Seria até mais complicado os próprios diretores do futebol, assim ele retratou, do que propriamente ele falar o que falou. Bom para mim, bom para a imprensa geral, ótimo, excelente, pauta, conteúdo, bom no sentido de notícia, não que a notícia seja boa para a gente, longe disso, mas como conteúdo para jornais de vistas e para sites como o que cobre o clube, é notícia que tem que ser colocada, tá? A informação que a gente tem, né, é que os diretores de futebol do esporte estavam ao lado dele caminhando com o Nelsinho. Houve alguns problemas após a derrota do América, alguns jurídicos de comunicação, e dizem que de lá para cá tudo se transformou, né? E nem fala na ciência, tudo se transforma, né?
Então, para cá, eu respeito a opinião de quem acha o contrário, mas eu acho que a entrevista, se é que foi entrevista no livro da raiva do Nelsinho, e se não foi um áudio vazado no WhatsApp ou algum ato parecido, a sonora da entrevista para a Rádio Transamérica, do meu amigo Alan Pereira, até foi ele que foi entrevistar o Leonardo Lopes. Em seguida, eu cheguei com as mesmas perguntas que o Arão fez, eu fiz no site do Esporte. Então, repercutiu mais porque foi ao vivo na Transamérica e entrou na mesma hora antes do jogo. Eu não fiz nada demais, acho que é pouco inteligente, né, desconfiar da inteligência do Leonardo Lopes, que é um baita de um advogado, uma pessoa que até agora tem colocado de forma muito tranquila, muito aberta as situações, negociações, tudo que envolve o esporte do Recife, e talvez tenha que ser muito franco com o que está acontecendo com o Nelson. O Nelson não venha, o Campeonato Pernambucano bom, Copa do Brasil bom, o time não estava dando liga, e eu não sou suspeito não, eu defendia o trabalho do Nelson Batista e todo mundo acompanhava. Eu achava que o Nelsinho só poderia ser criticado a partir de agora, nessa situação do Campeonato Brasileiro, depois de 4, 5 jogos, aí sim, até eu iria cobrar se não desse liga, como não estava dando. Problema, o projeto acabou, o Nelson se despediu, a gente está com a sonora e nada melhor do que repercutir aí a voz, o clima que estava lá na sala de então, vamos agora para a sonora do Nelson Batista. De fazer uma colocação, né? Talvez até eu responda a sua pergunta. Eu estou fazendo essa coletiva e estou usando da mesma forma que os diretores usaram com áudio que vazou ontem. Eu fiquei sabendo desse áudio, tomei conhecimento desse áudio, ouvi o áudio e para consumar a minha demissão, para consumar nessa declaração a minha demissão, só faltou a derrota do esporte. Então, eu vendo isso, foi por isso que eu convoquei vocês, pedi e agradeço o comparecimento de vocês, que eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. Então eu estou aqui para dizer que é uma covardia o que foi feito, porque eles estão nos acompanhando aqui, eles sabem o trabalho do dia a dia, e foi uma declaração, né, que eu acho que até em parte eu tenho que aceitar, porque a cobrança, eu como treinador eu tenho que conviver com a cobrança, eu tenho que conviver com a pressão, porque o futebol brasileiro é assim. Agora existe uma grande mentira no final, quando ele diz que essa semana ele deu totais condições de trabalho para a gente ir para o jogo de ontem. Mentira, nem no CT ele apareceu. Eles não me deram o Carlos Henrique porque não tinha dinheiro para pagar o empréstimo por Londrina. Não foi falta de condições, nada. Foi a falta de pagamento por Londrina que o Carlos Henrique não teve condições. Eu fui para o banco ontem, eu fui para o jogo sem um atacante na frente, precisando improvisar. Então, isso me deixou muito magoado, né? Me deixou muito magoado deles estarem com problemas, né? Me criticaram porque eu falei da crise financeira do esporte no Globo.com, mas é uma verdade, não é uma realidade. Todo mundo sabe, só eles que não sabem. Só eles que não sabem. A realidade é essa hoje. Eles têm que ter o pé no chão para fazer com que o esporte saia dessa situação. Anderson, ele usa aqui, eles têm que ter o pé no chão para que o esporte saia dessa situação. Eu vou ser bem sincero aqui, eu concordo com tudo que o Nelsinho falou. Não foi o Nelsinho que... Não foi por conta dessa demissão do Nelsinho que tudo isso veio à tona. Muita coisa estava acontecendo. Vanderlei Luxemburgo passou aí, quando saiu falou também. Diego Souza, quando saiu, falou também. Claro, aí o Diego Souza falou bastante que ele queria sair por conta do dinheiro. André, quando saiu, falou também. Sim, alguma coisa está errada. Não é só os atletas, nem os técnicos, no caso, né, que já passaram aí na Ilha do Retiro. Então, beleza. O Nelsinho falou, né, algumas coisas aí, ele falou que era um terrorismo também, que estava acontecendo dentro da Ilha do Retiro. Olha só, são muitas coisas erradas dentro da ilha.
A gente sabe que tem 3 coisas para que o time possa andar bem: o dinheiro, que é o principal, você pagar os atletas, a harmonia dentro de campo e a harmonia fora de campo. Se as coisas não estão assim, meu amigo, o negócio desanda. E como o Nelson bem falou, né? E o áudio não foi vazado, viu, Alessandro? Foi uma entrevista que ele deu mesmo para Transamérica, antes do jogo. Acho que uma entrevista equivocada, por parte, eu até ouvi a entrevista, e causou tudo isso aí. Nelson tá fora do esporte. Quanto aos salários, sem querer lhe interromper e acrescentando informação aqui, eu descobri na manhã de hoje, logo cedo, inclusive fui dormir quase 3 horas da manhã editando material e não podia ser diferente com tanta notícia, mas eu não fui pessoas ligadas ao clube diretamente, não, fui para pessoas que também têm informações mais concisas, né? Algumas outras fontes, e a informação que eu tenho é que o departamento de futebol aí, os diretores tentaram solucionar o problema do salário, que não está em dia, né? Então está confirmado também, o Guilherme confirmou e o Nelsinho deu esse grito aí na coletiva, mas o que acontece é que o salário depende do clube, do executivo, do dinheiro. Então, como não tem dinheiro, não tem como os diretores de futebol efetuarem esse pagamento. Então, essa parte financeira do Nelsinho atribui-se ao executivo, né? O futebol, o momento do clube que está vivendo aí essa complicada situação financeira. Com relação ao terrorismo, aí sim, ele se retrata diretamente ao Guilherme Beltrão, inclusive fala que há 10 anos atrás o esporte e a sociedade era outra, etc. Ele está se referindo ao Guilherme Beltrão e diz que Guilherme queria botar para fora o Tacão, alguns médicos, fisioterapeutas, e dessa turma todinha aí, o Guilherme Beltrão, até ironizando, disse: se ninguém quer assumir o filho, eu assumo que eu botei para fora a psicóloga, né, a Aritana. Então o clima de ontem foi horrível, muito pesado, e em seguida entrou a turma, se vocês quiserem já passar para outra pauta, a turma que entrou aí da diretoria. Inclusive o clima era outro, né? Se vocês perceberem, foi comentário meu na pergunta, que eu fiquei surpreso com não digo descontração não, mas eles estavam tranquilos, né? Como quem diz, eu não tenho o que mais fazer, vida que segue, mas vamos explicar aqui para a imprensa e para o torcedor pernambucano, para o torcedor do esporte em especial. Eu cito isso na minha pergunta, né? Que foi um contraste, né? O Nelsinho saiu daquele jeito e eles entraram de uma forma mais tranquila. Lógico, entendo que são administradores, tem que apagar o fogo que está no momento, e não poderia chegar ali chutando, vamos dizer assim, perdão da expressão, chutando o pau da barraca, né? E aumentando ainda mais o fogo e a raiva do momento, né? O clima. Só informação, antes de falar, que após a coletiva do Nelsinho, na passagem aí que havia a diretoria para também dar entrevista, né? Para fazer a coletiva também, houve discussão ali, viu? O negócio não foi tão bom assim como a gente pensa, não. Ele tinha que chegar calmo mesmo na coletiva, até porque não ia adiantar nada também chegar estressado ali. Mas as confusões aconteceram ali também, aonde faz aquela transição. Sim, Anderson. Eu vou trazer, só para elucidar o que está sendo comentado aqui, as informações são do repórter Leonardo Borges, de agora há pouco mesmo. O esporte já tem um novo técnico. Trata-se de Claudinei Oliveira, é o novo treinador. Chega hoje para assumir o lugar deixado por Nelsinho Batista. O técnico já assume o comando do time rubro-negro na tarde de quinta-feira, no caso a tarde de amanhã. É o treinador que estava no Avaí, foi demitido. Tá montando o time para a segunda divisão, e o Claudinei é o novo técnico do esporte. Não vejo com bons olhos não ver esse treinador não, viu? Caiu ano passado aí com o Avaí. Olha, cara, as coisas aí tá complicado aí, Alessandro, porque esse treinador aí não acertaram ontem não. Vamos ser bem claros aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui foi aceitado já faz tempo, esse treinador aí. Ontem na sala de imprensa a gente já conversava com alguns colegas e dava até no Twitter, aqui no meu Twitter no caso, essa notícia aí do Claudinei Oliveira, ex-Avaí, que seria o técnico do esporte. Já estava conversado, só esperavam, né, dar um tempinho aí, alguns pequenos detalhes, e dar um tempinho, né? Ninguém sai o Nelsinho e poucas horas depois anuncia um novo técnico. Então, estrategicamente, espera-se, né, essa situação a se acalmar mais um pouco para poder divulgar. Eu não digo que ele é um bom técnico, não digo que é um péssimo técnico, até porque o próprio Nelsinho, quando veio para o esporte, ele vinha em baixa, muito baixa, por sinal. E ele entra no perfil financeiro, principalmente do esporte. Guilherme mesmo afirmou ontem, e eu também fiz essa pergunta para ele, qual era o perfil. Ele fez, é um jovem que venha de algumas situações aí, de alguns campeonatos, com times com menor expressão, mas que tenha
vontade, tem a garra, aquela coisa toda que se fala de perfil, mas a gente matou a charada ontem. Inclusive, isso foi notícia já divulgada antes mesmo do que ontem pelo nosso colega Alan Pereira. Mas é aguardar. Tudo é uma incógnita no esporte, assim como ontem, por exemplo, noticiei em primeira mão, ainda estava no centro de treinamento do esporte, a saída do auxiliar técnico, o Daniel Paulista, né? Então, pegou alguns torcedores revoltados com a situação, mas, como eu digo, interpretando friamente, o torcedor está ligando o fato do Nelsinho, o fato do próprio Daniel Paulista, com o fato político que está ocorrendo no momento, com o presidente do executivo, Arnaldo Barros, quando, na verdade, o torcedor do esporte, uma grande maioria já queria a saída do técnico Nelson Batista, e o torcedor do esporte também já queria a saída do Daniel Paulista da Ilha do Retiro. Por sinal, minha opinião, Daniel Paulista vai sair para ele, pode ser até que ele esteja sentindo, deve estar, mas é o momento certo para ele sair. Ele já deveria ter ido para o que ele quer, ser técnico de futebol. No esporte, devido às suas experiências aí, ele não iria, isso eu garanto a você, ele não iria nos próximos anos ser efetivado como técnico de esporte, se é que ele tinha essa esperança ainda. Ele iria estudar, ia manter o trabalho dele, mas não encaixava ter um técnico que já foi técnico efetivado, caiu, vamos dizer, entre aspas, para ser auxiliar e ficar nessa expectativa de um dia voltar, pelo que foi já colocado. Acho que é uma boa forma aí de dar uma reciclada na vida do Daniel e boa sorte para ele. É um cara que eu gosto, mas acho que para o esporte, para um clube do porto do esporte, ele ainda não estava preparado. São técnicos que vem estudando, vem capacitando e quem sabe, como todos os técnicos, a maioria pelo menos dos técnicos, ele vai para um clube de menor expressão e vai fazer seu trabalho, seu alicerce, e um dia com mais experiência, com mais estrada, volte a defender as cores do Esporte Clube do Recife. O colega me permite, né? Eu vou discordar em parte com você, até porque esse rapaz que você fala aí, o Daniel Paulista, tirou o Sport da segunda divisão 2 vezes. 2 vezes. Mas não teve um trabalho sólido, Moisés. Sim, não teve um trabalho sólido porque o time, quando escapava da segunda divisão, já estava planejando em contratar um técnico. Não. Ele foi efetivado, ele assumiu os bastidores, eu sei porque eu converso muito. Sim, ele assumiu, Alessandro, mas já assumiu. Quem botou ele lá já botou com mau gosto, sabendo que ia tirar ele no Não. Ele assumiu, ele foi dito por ele mesmo para os diretores da época que, eu assumo o risco, porque disseram a ele, se você cair, não der certo, você volta para a base para se auxiliar e isso vai ser confuso aqui dentro. Dito e feito, foi avisado, não deu certo, ele não mostrou, lógico, para livrar o clube da segunda divisão, foi ótimo, excelente, nota 10. Em seguida, o trabalho não vingou. Se a gente for lembrar disso, foi por aí o caminho, Moisés. Eu acho que são muito equívocos do esporte, né? Esse treinador aí mesmo, que eu não conheço ele pelo trabalho feito no Avaí, por sinal não foi um trabalho lá essas coisas, né? O time lutou até o último para não cair, mas não foi lá aquele trabalho. Não sei o que é que vai ser. Ontem, após a reunião, à noite, né, que você estava o tempo todo aí cobrindo, o Arnaldo Barros falou, né? A gente tem aqui um sonoro aqui e ele fala sobre o balanço, né, que foi feito, e houve uma discussão danada lá também. Eu vi alguns vídeos, meu amigo, nossa, foi bem quente aí, viu, Alessandro? Você estava aí acompanhando. Foi sim, eu estava lá, mas eu entrei na condição de sócio do clube, então vocês podem perceber que no meu Twitter eu não falo nada do que ocorreu. Lógico, depois que a imprensa divulga, aí eu posso detalhar ainda mais o que ocorreu. Vamos lá, rápido e para ser bem sucinto aqui. Vamos lá. Alguns sócios, né, que foram para lá interromperam muito o início da sessão. Lógico, não estou tirando mérito de ninguém. Quer ir, vá, eu estou noticiando só os fatos. O próprio presidente do Esporte, Arnaldo Barros, teve problemas para divulgar o que ele estava defendendo, que é o balanço. Não deu para entender o que ele falou, sinceramente. O áudio com eco ali no Salão Nobre do Esporte não permitiu isso. O telão colocado estava muito alto e distante, com as letras pequenas, então ninguém enxergou aquilo ali. Acredito que até o próprio Arnaldo Barros não enxergava, ele ia porque ele tinha decorado tudo para falar. Foi interrompido e a estratégia dele, foi interrompido várias vezes, e a estratégia do Arnaldo Barros foi demonstrar um comparativo com as outras gestões, dizendo que o Sport nunca teve, entre aspas, né, segundo ele, o privilégio de ser um clube tão sanado, a não ser nos 2 anos aí com o presidente Gustavo Dubé e também com o saudoso, que agora me esqueceu o nome, em 2008, o presidente...
agora me veio, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então foram essas 3 fases. E nisso, o presidente Luciano Bivar, que estava compondo a mesa no momento, pediu a palavra para defender e dizer, né, para o Arnaldo Barros que na época dele ele não deixou, não antecipou nenhuma verba da Globo. Então ele teve problemas financeiros, mas que 100% das verbas da Globo entraram. O Arnaldo Barros, como um bom advogado, né, e eu sei disso porque eu já advoguei, não dizendo que eu sou bom, mas um excelente advogado, mas eu advoguei, a gente tem estratégia. E ele teve a estratégia dele ontem de seguir no discurso dele, não respondeu essas indagações, essas situações, e reclamou do pouco tempo que o presidente do Conselho, o Homero Lafera, pediu que ele fosse mais sucinto, porque só tinham 2 horas e tinha muita gente para falar. Resumindo, eu não consegui entender nada, como a maioria das pessoas, não consegui enxergar nada como a maioria das pessoas, mas assim mesmo o Conselho Deliberativo, em quase sua totalidade, aprovou. Apenas um componente da mesa, que votou contra, e 3 conselheiros que estavam nas cadeiras votaram também contra a aprovação desse balanço. Eu queria ter mais tempo para a gente falar mais sobre o Leão da Praça da Bandeira, sobre essa situação, mas infelizmente nosso tempo aqui acabou. Mas esperamos aí, Anderson, que melhores as coisas lá pro lado da Ilha do Retiro, tanto dentro como fora de campo. Agora está chegando esse novo treinador aí, em breve já deve estar chegando. O Nelson Batista não faz mais parte aí da Ilha do Retiro, foi embora, né? Mas soltou aí o pau da barraca, meu amigo. Também. O Daniel Paulista também. E é isso aí. Esperar o que é que pode acontecer com o Esporte Clube do Recife. Meu amigo, a situação está complicada. Alessandro, nos encontramos amanhã para a gente falar mais um pouco. Esperamos que a gente fale mais do time do que da diretoria, porque o negócio está difícil, meu amigo. Essa é a minha esperança também, que no próximo noticiário a gente comece a falar de notícias boas e falar principalmente de futebol, de contratações, notícias que elevem o nome do esporte e não denigram a imagem do clube nacionalmente falando, como foi de ontem para hoje com essa turbulência de notícias, né? Tá certo, nos encontramos amanhã. Forte abraço para vocês e para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui no nosso programa.